pessoal chegar, né? Não, entrou aqui. Pronto, agora sim. Esse pessoal começa a chegar. Elison França, tudo bem? Valério Saavedra, Luciano Santos Dias. Vamos aguardar um pouco aí o pessoal chegar para a gente começar a nossa live das sextas-feiras. Gustavo Arão, como vai, Gustavo Arão? Tudo bem? Estamos aqui aguardando o pessoal chegar. Jocildo, e aí, meu irmão, como é que vai você, rapaz? Como é que tá aí com o Santo Inês? Elison França voltou. Ted está se mexendo aqui na cadeira para lá e para cá. Está meio distante aí, né? O enquadramento aqui no computador está bom, mas aí tá ruim. Está chegar mais perto, né? Mas eu acho que o delay, eu vou já voltar. Será? Vamos ver. Chegar mais perto um pouco. Aqui está muito bem, aqui na imagem aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Baixa aqui um pouco essa cadeira assim. Não dá. Assim. Vamos ver, melhorou aí? Como é que ficou? Tá todo mundo... Vou tirar o delay. Estamos organizando aqui a casa, pessoal. Tudo bem? E aí? Virar um pouquinho a câmera. Já chegou, né? Virar um pouquinho para cá, né? Vamos ver como vai ficar aqui. Aguardando o povo chegar. Dá mais um pouquinho. E aí, melhorou? Como é que ficou? Contra-rega não veio? É assim mesmo. Tá bom. Agora tá bem. Acho que agora deu uma enquadrada boa. É. Tem misto Teixeira. Olha, vem a Glaucia Muniz, Proença Lara. O pessoal está falando aqui do enquadramento, mas acho que agora deu um enquadramento razoável. Está ouvindo bem aí, pessoal? Como é que está aí? Está tudo bem? O que vocês estão achando aí do áudio? Está tudo em ordem? Lembro, não? Como é que você está? Tudo bem? Lembro sim, seja bem-vindo, amigo, lá de Buriti. E aí? Vamos conversar um pouco hoje. A gente vai programar essas. Vira um pouco mais para mim. Vamos programar essas lives toda sexta, né? Mais ou menos nesse horário, para a gente conversar aí sobre os acontecimentos afora, bloqueio de estrada, decisão de Alexandre de Moraes. Por enquanto nós estamos improvisando aí, mas vai dar certo. Estamos olhando aqui o enquadramento, agora deu uma melhorada. E vamos então trabalhar. Ted, vamos falar sobre o que hoje? O que nós vamos conversar? Vamos lá. A gente pode... Ninguém está interessado aí em tecnicismo de direito. Vamos lembrar que amanhã a gente tem o programa Saudações. Sim, o programa Saudações na Band, passa às 9 da manhã. Às 9 da manhã. Qual é o canal para a TV aberta? TV aberta, deixa eu olhar aqui, tem toda a referência aqui. É 15, né? Canal 15 para TV aberta. Canal aberto, canal 15 na TV aberta. Ó, aqui, ó. Tudo aqui. Pronto, olha aí, ó. Saudações com o Ted Anderson, amanhã vai estar lá batendo papo, nas 9 horas, no canal 15, em São Luís, e 31 em Imperatriz. Na NET é 522, na TVN 420, Vivo 519. Tá? Então, só repetindo, sábado às 9 horas, na Band aqui em São Luís é canal 15, né? Imperatriz é 31, NET 522 e TVN 420. E Vivo 519, tá? Isso. Vamos falar lá no programa Saudações a respeito de uma série de acontecimentos aí nesse país envolvendo toda essa discussão. O que você achou da ordem de Alexandre de Moraes para bloquear a rede da Carla Zambelli? Pois é, tem essa discussão da rede da Carla. Esse processo, eu confesso que eu não li, eu não diferente do outro processo que a gente deu, eu fui atrás, a gente vai falar ainda logo em seguida, a questão
daquela liberação das estradas. Sim. Isso nós vamos falar. Mas vamos começar pela Carla Zambelli, então. Tu que me disseste, eu realmente não vi o processo, então a informação é que aquele contato vai ser um contato mais superficial. Quer dizer, qualquer tipo de intromissão no sentido de bloquear toda a individualidade, porque a pessoa, vamos lembrar que a pessoa, aquela rede social, aquele momento, é uma espécie de exposição direta à personalidade da pessoa, que não envolve só a questão da atividade profissional, mas também a atividade profissional. Tu bloqueia. É deputada, né? Pois é, tu bloqueia aquilo, a rede social inteira, a manifestação, tu está bloqueando toda e qualquer manifestação daquela pessoa. Eu entendo que o direito não permite avançar a esse momento, a Constituição. Isso aí, porque aí tu tens aquela punição por algum ato e tu tens uma censura prévia por todos os outros que não aconteceram. Então, efetivamente... É uma deputada, é uma mulher, evidentemente. Uma deputada é uma pessoa que tem direito à manifestação. A deputada mais votada do país. Pois é. Né? Trabalha com isso, vive dessa comunicação, né? E teve todas as suas redes suspensas. Absolutamente. Agora, uma censura prévia sem tamanho. Agora teve uma rede que recorreu, né? O Getter. O Getter recorreu, ela tinha... Não bloqueou, né? E recorreu. Não tenho certeza se não bloqueou, mas recorreu da decisão, coisa que muito louvável, né? Ele entendeu que não há ali nenhum elemento para bloquear a conta. Na verdade, qual foi o crime que ela cometeu? Essa coisa de bloqueio de conta é muito grave. Eu vi uma postagem de uma pessoa no Instagram, agora essa semana. Eu não vi esse bloqueio, sobre o bloqueio de uma determinada pessoa que está falando sobre o orçamento secreto. Eu vi ela falando que tinha sido bloqueada, eu vi a comentário dela do bloqueio, na rede do Padre Kelmo, que agora ficou famoso, né? O Padre Kelmo. Então, ela dizendo que toda a rede dela tinha sido bloqueada e assim, pasmem, porque ela manifestou solidariedade e apoio aos caminhoneiros. Eu acho um avançado poder judiciário extremamente grave. Isso é uma das temáticas do nosso programa. Os caminhoneiros, diga-se de passagem, os caminhoneiros que estavam fazendo bloqueio, né? Ela manifestou solidariedade, como muita gente, por muito povo. Muita gente contra, muita gente a favor. Mas tem gente levando comida, levando água, apoiando, aplaudindo, né? Indo para lá para ser solidário. E aí bloquearam a rede da Bolsa por causa disso. Quer dizer, tá meio perigoso você falar hoje no país, né? Absolutamente complexo. Aí você tem o Instagram, bloqueou de pronto, não teve nenhuma reação. O Instagram é impressionante como Facebook, Instagram bloqueou, o Twitter, agora não sei o que o Twitter vai fazer, porque agora com o Elon Musk, né? O Elon Musk vamos ver o que vai acontecer com o Twitter. Mas o Getter, que é uma rede do Trump, né? Inclusive naquela época que o Steve Bannon, né? O Steve Bannon, que é o mentor do Trump, teve no Brasil para divulgar o Getter, até foi preso. Lembra que Alexandre de Moraes determinou a prisão do rapaz que veio aqui ao Brasil, depois... Prisão não. Bom, foi uma espécie de prisão, né? Ele ficou detido no aeroporto, não pôde viajar. Mandaram chamá-lo para ouvir, ele teria perdido o voo, depois foi embora, uma coisa extremamente absurda e até hoje não explicada, né? Por que prenderam? Qual crime estava cometendo ali o Bannon? Né? Quando ele veio aqui. Naquela época não tinha nem eleição ainda. Naquela época ainda estava naquela discussão lá naquela briga lá do Bolsonaro, aquela coisa toda, e aí o Trump estava criando a rede dele. Era uma questão de discurso. Porque tinha acabado de acontecer, há não muito tempo, o bloqueio da rede social do próprio Trump. Aí ele criara a sua própria rede social e estava divulgando no Brasil e tal. Esse foi o objetivo dele. Então, assim, Charles, essas restrições à liberdade e essas censuras completamente absolutas ao direito de personalidade, elas são absolutamente inconstitucionais, no meu ver. E aí, isso nem estamos a discutir por qual instrumento está sendo feito, porque nós temos uma outra problemática, que além da restrição em si, que é gravíssima, ela é expansiva e a Constituição não permite esse avançar do Poder Judiciário a este nível. Além disso, tem a questão de por quais meios, quais instrumentos, por qual processo. Quer dizer, a gente tem que voltar a estudar direito processual também. Está me parecendo, Ted, que a gente pode extinguir o juízo de base, né, o juiz de primeiro grau, extinguir os tribunais regionais, sobrepor a Constituição e o Código de Processo. Extinguir o STJ, vamos adotar aí os costumes dos ministros do Supremo, evidentemente, né, eles decidem,
e a gente rasga a Não há mais Constituição, nenhum processo. de processo civil e toca a vida. É um debate que eu acho que nós advogados precisamos fazer, né? Também a população que está ouvindo aí, essa tentativa de se calar qualquer um que pense contra, quer dizer, a gente não pode ter direito à opinião. Por exemplo, se falar de fraude na eleição é um absurdo. Poxa, qual o problema da pessoa falar de fraude? Se a pessoa acha que houve, qual o problema dela comentar que houve, dela achar que houve? E olha, essa coisa de fraude da eleição, falar de fraude da eleição não necessariamente Estás a dizer que houve uma fraude no sistema eleitoral. Claro! Porque são duas coisas distintas. Sim. São duas coisas distintas. Sim. Lembra daquele colega nosso, onde nós estávamos na Justiça Federal e de repente apareceu um colega, uma determinada pessoa, estávamos a falar sobre esse assunto de fraude, o que tu acha? Será que houve uma fraude? E efetivamente, eu particularmente acho que não, acho que com relação às urnas e etc. não, mas ele levantava a nós uma questão importante. Ele disse, olha, talvez com relação às urnas eleitorais não tenha fraude. Eu também concordo, acho que não há fraude com relação às urnas. Mas as pessoas que a ela instrumentalizam, isso sim. Aí ele estava falando. Ali por 3h30, 4 horas da tarde, o pessoal não apareceu, o cara vai lá e vota para quem ele quiser, né? É possível acontecer? É possível, Charles. O cara vai lá, vamos lá. Houve a suspensão da questão da biometria. Mesmo que tivesse biometria, o mesário tem a competência de liberar. Hoje, como é misto, né? Como é um modelo misto, quando fizer biometria todo mundo, isso mas zera. ainda assim, não zera, sabe por quê? Mas hoje é misto, então o mesário pode decidir lá se é com biometria ou sem biometria. Pois é. Então basta que ele vá lá, bote sem biometria e aí vota. Qualquer pessoa votaria. Isso pode acontecer, pode acontecer no Brasil? Lógico que pode. Porque não tinha fiscal suficiente em todo. Será fiscal suficiente dos dois partidos. Em todas as urnas eletrônicas do país. Você acha que não creio? Não tinha. Assim, em teoria é possível que isso tenha acontecido. Eu não tenho elementos. Mas claro, isso é apenas a gente está trazendo uma informação terceira. Eu não tenho elementos nem para afirmar que houve fraude na urna eletrônica. Eu acho que não. Eu não tenho elementos técnicos para afirmar. Também não tem. Nem que houve, nem que não houve. Eu tenho visto manifestações fora do país, né, de grandes comunicadores fora do país, aí, pessoas falando de intervenção. Fica conferindo as... Tá. Falando de intervenção... Alguém está perguntando se acha que houve fraude. Falando de intervenção indevida dos Estados Unidos na eleição do Brasil, né? Diz que o Biden teria mandado, inclusive, a CIA para cá, para fazer pressão, enfim, e isso é um fato que está acontecendo fora do país. Estão falando a respeito já tem gente falando de fraude na urna eletrônica, que teria suprimido 5 milhões e poucos mil votos também. Não ouvi essa informação. Tem debate aí fora, alguns jornais comentando. Enfim, mas a gente não tem elementos. Eu efetivamente não tenho elementos para afirmar isso, que houve fraude ou que não houve. O que é lamentável. Se nós tivéssemos ali aquele canhotinho de impressão que caísse lá, aí pode ter sido. Vamos lá, esse tipo de fraude que nós estamos falando, da fraude na pessoa e alguém votar por outro, não faria diferença. Mas evitaria essa questão que se fala tanto. A dúvida no próprio aparelho. O algoritmo, né? A questão do algoritmo. Isso aí. Eu não acho. Olha, o que eu sei. Acho que isso é a teoria da conspiração. O que eu sei é o seguinte: não existe sistema cibernético impenetrável. Isso é verdade. Não existe. Pô, os caras invadiram a NASA. Isso é verdade. Os caras invadiram o Banco Central Americano. Aí a alegação é que diz que não está ligado na internet. Mas depois que comunica, quando sai, os caras invadiram o pela internet. Não está ligado na internet, mas veja só. Não está durante a votação, presta atenção. Mas depois que acaba, esse envio da informação dos votos pela internet. Não, mas é um outro detalhe. Tem o código-fonte que é colocado ali na urna, né? O código-fonte você coloca, se você altera ali um isso aí já não entendo perfeitamente. Se você altera ali um comando, o código-fonte ali, o computador é burro. O computador ele faz o que você mandar. Sim, até então. O computador é burro. O computador não tem inteligência. A inteligência é do ser humano. E ele faz o que você mandar. Mas eu acho que essa discussão aí está superada. O pessoal está falando que
que o Exército fez Um levantamento. um levantamento, um relatório. Esse relatório não apareceu ainda, vamos torcer que apareça, né? E vamos lembrar que o Exército não tem competência para suplantar a Justiça Eleitoral. Vamos acabar com isso, isso não existe. Não A gente pode falar lá no 42, a discussão de falar sobre o 42. Mas teria, não seria nenhum, mas teria condições de fiscalizar, né? A questão, Sim, mas ele não suplanta. O que ele decidir, o que ele entender, o relatório dele não vai fazer com que, por exemplo, ele seja superior à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral vai ter que se manifestar. Mas se eles trazem elementos... Ele pode produzir uma discussão na Justiça Se Eleitoral. ele traz elementos de convencimento firmes. A própria Justiça Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, a casa para discutir isso é o Supremo. Se o Exército de repente traz elementos firmes de convicção e provas, porque, segundo ele fiscalizou, e não dá para dizer que não existe competência tecnológica do Exército. Existe. Não, isso aí não entra nesse método. Existe. Claro. Não existe competência, pode não haver competência jurídica, enfim. Acho que tem. Mas competência tecnológica, isso aí não há nem que se discutir. A gente sabe que tem, os militares são muito bem formados, os técnicos... Até que as escolas de engenharia são muito boas, eles são muito bem... Então, eles têm toda a condição. Vamos aguardar que esse relatório saia para tirar essa dúvida. Existe aí metade da população dizendo houve fraude. Outra metade dizendo não houve fraude. Um dia desse eu vi um comentário que eu achei interessante. Eu vou até repetir esse comentário aqui. O camarada diz assim, metade da população está lamentando e discutindo que a eleição foi produzido um resultado mediante fraude, e está dizendo que esse resultado foi produzido mediante fraude, está lamentando e reclamando disso, e a outra metade está comemorando essa fraude. Quer dizer, me parece, segundo o comentário da pessoa que estava fazendo, me parece que todo mundo concordava que teria havido aí uma espécie de arranjo. É complicado você falar isso, evidentemente, sem elementos, né? Agora, há essa discussão imensa aí do país, paralisação ainda. Arrefeceu até dessa paralisação? O que tem sentido? Eu acho que tem diminuído por conta dessas ações mesmo de embate institucional com relação a elas. Mas repressão institucional. Mas aí eu te faço uma pergunta. E com relação a Roraima, que agora houve uma intervenção, hoje, houve uma intervenção dos índios, dos indígenas. Os caciques indígenas estão intervindo e estão, na verdade, obstruindo as vias em Roraima. E agora? Aí eu te pergunto. Eu fiz essa pergunta no meu Instagram, eu fiz essa reportagem. Qual é a pauta? A reportagem não é a mesma pauta, a pauta é a mesma. Só que agora quem estará fazendo, os agentes é que são esses. Quem são os agentes? São os índios. Eles são incapazes. Eles disseram, tem uma postagem no Instagram, que o cacique, quando estava falando, ainda disse assim, nós somos os brasileiros natos. Estamos aqui à defesa da pátria. Eu sou obrigado a concordar com ele. Entendeu? E aí o que acontece? Qual será a medida judicial? Eles fazem parte dos primeiros povos, né? E essa é a discussão que se apresenta. Quando o pessoal chegou aqui, quando os portugueses chegaram aqui, quando os colonizadores chegaram aqui, eles já estavam. Então, de fato, eles são os primeiros povos. A discussão que tu pergunta de incapazes tem a ver, na verdade, a lei do indígena que fala sobre integrados. Então, tu tens 3 tipos de indígenas. Aqueles que são completamente integrados, que é o cidadão comum. Ou seja, ele é um índio, a sua raiz é indígena, mas ele tem carteira de identidade, piloto, toda a responsabilidade civil sobrecai sobre ele. Etimologicamente ele é índio. Etimologicamente, mas efetivamente ele faz parte. Ele está integrado à sociedade, assim como qualquer um de nós. Perfeito. Tu tens o semi-integrado, que é aquele cara que ainda está nesse caminho, semi-integrado, e tu tens o não integrado. Esse cara é aquele cara que está lá. Completamente ainda vivendo recluso. Nos costumes e na cultura essa dele, categoria. E não assimilou a cultura dita civilizada. Né? Esse sim seria inimputável para algumas funções criminais e etc. Efetivamente, tu não tem integralização desses caras, então assim, tu não tem as responsabilidades do Estado sobre ele. Na hora que ele fala que ele é o brasileiro nato e que ele realmente está ali defendendo a nação, defendendo a pátria, e que ele quer resultado transparente da eleição, transparente e justo, ele certamente é eleitor, né? Não necessariamente. E sendo eleitor, ele pode ser responsabilizado, né? Pode ser responsável. Qual foi a reação do Supremo? É isso que a pergunta é essa. Como é que Alexandre de Moraes vai fazer agora? Porque ele assim, vai mandar também há uma composição de que eles são criminosos, todos aqueles que estão fazendo essa intervenção. Sim.
E aí, de fato, a gente falou isso no programa, efetivamente não pode ser feito, não pode ter vídeo e tal, efetivamente. Mas e os vídeos? Serão ou não criminosos? Aí vai depender de quem são Eu eles. entendo que o direito de ir e vir, ele não pode ser cerceado. Por exemplo, quando a gente sai daqui de São Luís, em direção... Tem uma pergunta? O que estão perguntando? O que vocês acham do voto impresso? Boa pergunta. Nós vamos já tratar desse assunto. E também perguntando se você acha que toda essa situação não gera uma insegurança jurídica? Vamos tratar desse assunto. Mas por falar em interdição de estrada, tem uma região aqui, ali depois de Barra do Corda, quando você sai para o Tocantins, ali por dentro, sem ser por Imperatriz, a Sailândia, sempre houve esse os índios também param lá, né? Não, aquilo ali é corriqueiro. Mas é para cobrar um pedágio, né? Mas porque paga um pedágio, ele deixa vocês passarem. Mas nunca vi de se falar que aquilo é uma criminalização, criminalizando aquela conduta. Essa coisa ficou muito comum aqui. A gente reclama muito, isso ficou muito comum aqui no Brasil. Por exemplo, há um acidente na BR. Aí o que o pessoal daquela localidade, daquele povoado faz? Mete a picareta, corta o asfalto e faz uma lombada. Exato. Uma lombada, o famoso quebra-mola. Exato. Aí faz lá o quebra-mola. Aí o DR vem e oficializa aquilo, pinta, não sei o que e tal. Essas coisas eu só vi aqui no Brasil. Eu tenho viajado para ir para fora, a gente dirige aí fora, isso não existe. Né? A pessoa, evidentemente, que mora às margens da BR, ela tem que saber que ela tem que ter um certo cuidado e tal, porque ali é uma área de trânsito rápido, né? Onde o trânsito tem que fluir de forma rápida para permitir... Falta de intervenção no interior do Estado. Mas em tudo por tudo se interrompe a estrada, em tudo por tudo se bloqueia a estrada, queima-se pneu na estrada. Faltou água na cidade, a gente diz isso no programa, né? Faltou água na cidade, o camarada bloqueia as estradas. Quem entrou aqui foi o Benner. Benner. Ô, Benner, como vai? Israel também. Estamos com saudade de você. Mas assim, a pergunta do voto impresso. É interessante que só tem 2 países do mundo que adotam esse sistema de voto aqui no Brasil, né? São só 2 países do mundo, se eu não me engano. Eu não fiz esse estudo, mas eu ouvi várias pessoas falando sobre isso. A gente ouve isso com frequência. Existem 2 países do mundo que adotam esse sistema de voto. Parece que um é Gana, né? E o outro é o Brasil. Tem mais um. Parece que tem 2 além do Brasil. Tem 2 além do Brasil? Mas o fato é o seguinte, eu particularmente, eu não vejo nenhum problema. Aliás, isso já foi pauta da esquerda. Mas a alegação é que são países do terceiro mundo. Já foi pauta da esquerda essa questão do voto impresso. A própria esquerda já colocou em dúvida essas urnas, né? Sim. Agora, quando o Bolsonaro abraçou essa causa, aí todo mundo... Aí virou uma causa proibida, né? Eu gosto do comprovante. Eu, quando pago com cartão de crédito, eu recebo. Eu também peço. Eu sempre peço. Eu me mando por e-mail. Estranhamente, eu sempre peço. Quando eu vou na lotérica fazer um jogo, eu pego o canhoto do jogo para depois conferir. Eu gosto muito do comprovante. Mas para tu levar o comprovante ou para ficar lá? Para ficar lá, para você auditar. Eu não vejo nenhum problema. A tua ideia seria tirar o comprovante e colocar para depositar numa outra urna? Eu não vejo nenhum problema. Toda vez o povo ia pedir a recontagem. Toda vez ia acontecer. Mas a eleição precisa ser auditada. A gente precisa ter essa questão. Nós teríamos o resultado da eleição naquele dia imediato, horas depois, e aí ficaria mais ou menos sob suspensão aquele resultado nos 3 dias. Aceitou-se o resultado, ok. Contestou. Ninguém vai aceitar. Contestou, você. Tu sabe que ninguém vai. Vamos ser sinceros. Não, eu não sei disso. Toda vez iria haver contagem. Toda vez. Mas não tem problema. Tem algum problema ter a contagem? Tem que contar. Por que não? O que é secreto, não teria problema. O que é secreto é o exercício do voto. É a minha decisão. Esta é que é secreta. Não a quantidade de votos, nem para quem os votos foram. O que o pessoal não pode saber é para quem eu votei. Se eu votei no 13 ou se eu votei no 22. Agora, nem eu saber se meu voto foi para o 13 ou para o 22. É tão secreto. Está me lembrando aquele caso do caboclo do interior que votava por determinação dos coronéis, e o coronel dava lá uma senha para ele votar, e ele ia lá votar, né? Votava, depois ele recebeu o pagamento do coronel e falava assim: coronel, e quem foi que eu votei? Deixa você besta, acabou. Tu não sabe que o voto é secreto? Quer dizer, a situação, a meu ver, do jeito que está, e com essa discussão absoluta aí a respeito
é legítimo, é correto, é justo, está perfeito, não está. Eu vou ser franco para vocês, eu não afirmo com absoluta segurança que a coisa é correta, não. Eu gostaria que tivesse, como tem em outros países adotam a eleição eletrônica. Só que na hora que você digita o voto, a própria máquina imprime um canhoto e esse canhoto cai no saco, ali você nem precisa. Esse canhoto você confere o canhoto e esse canhoto cai ali no saco. E aí você sabe efetivamente para quem foi seu voto. Você tem condição. Claro que eu não posso levar esse voto, porque senão fica muito fácil você fazer a famosa compra do voto, né? Exato. O cara vai lá, vota, tira o canhoto, leva no bolso, chega lá para o coronel e fala assim, aqui, coronel, eu votei no seu candidato, me paga aqui o dinheiro do voto. Exato. Eu acho que para isso não. Mas que o voto fica lá para você conferir depois se efetivamente o resultado da máquina, do computador, bate com o que está colocado ali, eu acho que seria o melhor dos mundos. Essa indagação ela é boa, né? Quer dizer, o voto é sigiloso, não para quem está votando. Não para quem está votando. Para todos os outros, sim. Mas para quem está outra coisa, ele é sigiloso só para as pessoas em quem eu votei. Mas a pessoa tem que poder fiscalizar essa eleição. Perfeito. Né? Qualquer ser humano tem que ter condição de fiscalizar essa votação. E do jeito que está, ninguém fiscaliza, ninguém audita. Quantidade, como é que você audita hoje? Você vai auditar como? Não tem como. Não tem como auditar essa eleição. Então, realmente, é um exercício de fé. Né? E fé, eu sei que ela é muito boa para a questão de religião. Política, fé é meio perigoso. Né? Mas a eleição do Brasil é um exercício de fé. Eu tenho fé que correu tudo bem. Porque você não tem como dizer, efetivamente, se as coisas... Você tem lá a palavra dos ministros do Supremo, do ministro do TSE, mas nem eles apresentam um documento, um relatório que correu tudo bem. Agora, com relação à estabilidade jurídica do país... Deixa eu te falar sobre uma coisa aqui. Você acha que isso promove uma estabilidade jurídica e política? Política sem dúvida nenhuma. Né? Política sem dúvida nenhuma. Essa insatisfação, essa discussão, isso cria uma instabilidade... não posso ainda falar das consequências, pode ser até, em alguns países, você tem consequências até de guerra civil. No Egito, por exemplo, a população não aceitou o resultado acho que foi no Egito? Acho que foi no Egito, agora, recentemente, a população não aceitou o resultado ou foi na Arábia? Desse país, eu não lembrei. A população não aceitou o resultado da eleição, 1,5 milhão de pessoas ficaram na porta lá do capilão Em 2019, a questão do Evo Morales... Ficaram lá 2 milhões de pessoas, ficou lá na porta e as Forças Armadas tomaram e refizeram nova eleição. Só absolutamente contra isso. Forças Armadas isso aí, quanto a isso, é uma coisa... É uma questão de opinião. Eu não estou falando aqui nem que sou a favor das Forças Armadas intervirem. Não tem competência para isso. Não de competência no sentido funcional. Eu te pergunto o seguinte. Numa situação de um levante desse, a população inteira se levanta e não admite esse resultado. Certo. E você tem o recrudescimento da posição dos nossos jogadores. Como é que se supera esse impasse? Não há recall no Brasil. Pois é, mas não há recall no Brasil. Não havendo recall, não. Aí é outra história. Aí tu propõe-se uma emenda constitucional e pede-se um recall. De onde emana o poder? Não, propõe-se uma... De onde emana o poder? Emana de forma direta e indireta. Este é o mecanismo. A gente não pode corromper. O poder que emanou construiu a Constituição e constitui as normas expressas. Não, isso aí é barbárie. Não, isso é barbárie. Absolutamente contrário, as Forças Armadas não têm competência para intervir. Não. Barbárie é a imposição de uma minoria sobre a vontade da maioria. Mas não foi minoria, rapaz. Houve a votação. Eu estou falando aqui em tese e você está discutindo uma coisa prática. Vamos lá. Eu estou falando o seguinte. Se de repente, foi a colocação que eu fiz, se de repente a população se levanta e não aceita o resultado da eleição. Não é possível. Se o resultado for por maioria, não é possível. Não é possível contestar. Se você tem aí uma insatisfação geral, maioria. Nós temos quantos eleitores no Brasil? Não teve como. Nós temos quantos eleitores no Brasil? Vamos lá, 60 mais 60, 120. Vamos fazer um cálculo aproximado aí. 150 milhões? 150 milhões? Eu acho que nós temos no Brasil perto de 180 milhões de eleitores. Eu acho que talvez, pode ser que seja. Porque Bolsonaro Lula teve 60, Bolsonaro quase 60, CC 12, e aí não tem mais 60 que foi nulos e brancos, foi mais ou menos 30%, 20, 30%. Então, assim, eu faço o cálculo que sejam 160 milhões.
De votantes. 160 milhões de habitantes. Então nós temos aí... De votantes, não de habitantes. Habitantes nós temos 200 milhões. Estou falando de eleitores. Não, eleitores. Então nós estamos falando, de 160 milhões. nós estamos falando aí de 100 milhões de eleitores, por exemplo, que não votaram no presidente eleito. 160 milhões, sim. 100 milhões de eleitores que não votaram no presidente eleito. Exatamente. Se esse pessoal se levanta e não aceita o resultado da eleição... Não há, o momento era aquele, urnas. Se o pessoal se levanta e não aceita o resultado da eleição, qual seria a solução? Qual é a solução? Não há. Aí nós vamos para uma autotutela. Alguém tem que tomar Aí está fora da Constituição. Alguém tem que tomar Eu sou constitucionalista, eu trabalho com as normas constitucionais. Eu fico revoltado quando o Supremo ele avança nas normas constitucionais e a descumpre. Eu fico revoltado quando e inadmito qualquer poder, mesmo o povo, querer avançar sobre as normas constitucionais. As Forças Armadas não possuem essa competência. Não, estou falando de Forças Armadas. Eu estou falando o seguinte, aí nós temos um problema, porque veja só. Eu defendo a Constituição. Eu sou constitucionalista. O Supremo está submetido à Constituição. Todos. O Executivo está... Aliás, o Judiciário inteiro. Todos Supremo estão. ao juiz privado. Todos. O Executivo está submetido à Constituição. Nosso contra-regra que Ítalo apareceu aí. O Executivo está submetido à Constituição. E o Legislativo, de cima e embaixo, quer dizer, aí não tem hierarquia, né? Mas o Legislativo também está submetido à Constituição. Agora, o povo não. O povo também está submetido à Constituição. Não, o poder acima da Constituição é o povo, Té. É como um sindicato. O sindicato tem regimento. Está todo mundo submetido ao regimento do sindicato. Essa não é a teoria. Mas a Assembleia Geral está acima do regimento do sindicato. O povo está acima. O poder emana do povo. O povo está acima da Constituição. Mas ele não pode romper o sistema constitucional. Ele pode quebrar a Constituição e fazer uma nova. É só quem pode. Vamos lá. Dentro deste processo constitucional, constitucional, é só quem pode é o povo. Completamente Só quem pode. A Constituição, ela se sobrepõe a todos. A Constituição se sobrepõe a todos. Até o momento em que ela... Rompa-se a Constituição, é outra história. Até o momento que ela... Mas como é que eu vou romper a Constituição? Aí sim. Aí tu tem o poder Mas constitucional ordinário que rompe a Constituição e cria um novo Estado. Aí é outra história. Aí é outra história. Então, assim, dentro do sistema constitucional não é permitida essa solução que tu está propondo. Não estou propondo, eu estou perguntando. Tu estás alegando. Não, eu fiz uma indagação aqui. O povo se levanta e se diz, nós não admitimos dentro do sistema constitucional não é permitido. Não admitimos o resultado. E aí, as Forças Armadas vão reprimir o povo. Não pode. Aí as Forças Armadas vão reprimir o povo. Não. O povo vai para a cadeia, bota tudo na cadeia, bota-se metralha o povo. Fica-se todo mundo na frente do quartel. Metralha o povo nas ruas. Não, tu está exagerando. Não, tu está criando um cenário inexistente. Como é que acontecem as guerras civis? Está criando um cenário Como é que acontecem as guerras civis? Irmão, dentro do processo constitucional, como é que pode alterar a Constituição. Como é que acontecem as guerras civis? Diga. Estou lhe perguntando. Não, tu quer falar? Não, eu estou lhe perguntando. Como é que acontecem as guerras civis? Não sei, eu só falo de constitucional. Vamos lá. Pois é, as guerras civis acontecem quando o povo, já não admitindo mais essa imposição, se revolta. Qual é a imposição, Chato? Qual é a imposição? Eu estou falando em situações hipotéticas. Em tese, como aconteceu guerra civil nos Estados Unidos, como aconteceu guerra civil na Europa, aqui nós não tivemos ainda nenhuma. Não. Aqui não tivemos nenhuma. Mas não, todos na história recente. Todos esses países, nós tivemos guerra civil exatamente em situações estimuladas pelo poder constituído e pela Constituição naquela época, que submetia ao povo um julgo que ele suportava mais. Mas não é o caso. Não estou dizendo que é, nem estou dizendo que não é. Então, eu estou dizendo não se aplica ao Brasil. Eu estou dizendo o seguinte, nós temos hoje uma população inteira que está nessa situação de questionar. Parte da população e aí, está questionando. Qual é a solução? Vamos lá. Parte da população está questionando. Grande parte. Não grande parte. Não? Pouca gente? Pouca gente. Quem não votou em Bolsonaro, para começar, não está questionando. Sim. Que é o meu caso, por exemplo. Eu não votei em Bolsonaro. Também não votei em Lula. Eu votei em branco. Fui lá votar branco. Mas tu, pessoalmente, não pode te colocar como representante. Referência. Como referência e representante da população inteira. Até porque tu és uma político, tu és agnóstico. Tu fala, eu sou advogado eleitoralista, não tenho coração. Não tenho coração, nem tenho pessoa. Então tu não pode te colocar como representante da população. A população tem coração. Mas eu não visualizo que a maior parte da população está com Bolsonaro. Não visualizo. Tanto é que as urnas não disseram isso. Eu não estou dizendo que está com Bolsonaro. Eu estou dizendo que não está satisfeita com essa situação. Não está, mas aí tu está retratando o quadro inteiro. Levando em consideração o quadro inteiro, por exemplo, eu estou Claro que a eleição que houve é o mote. Pronto. Ela é a gota d'água. Eu tenho um copo aqui, que está a transbordar. Ali exatamente... o resultado da eleição ali exatamente situação de equilíbrio
com a borda, e aí eu jogo uma gota e o copo transborda. Aí eu vou dizer assim, a gota transbordou o copo. Não, a gota não transbordou Aí o copo. vamos lá. A água toda transbordou o copo. Agora, a gota foi o elemento que trouxe o desequilíbrio. Eu O concordo. resultado da eleição está trazendo uma situação... Vamos organizar a fala aqui. O resultado da eleição está trazendo uma situação que está demonstrando, primeiro, isso é importante que se diga, e as pesquisas demonstram isso, só na hora que não quer, a absoluta desconfiança da população em relação ao poder judiciário. Isso não há dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida. Os juristas que sabem de direito constitucional estão observando as barbaridades que o Poder Judiciário está fazendo. Então pronto. Aí você tem essa situação. Segundo, essa desconfiança... E eu não estou relacionando isso ao resultado das eleições. Não, mas eu estou falando das atitudes que foram impetradas durante o processo eleitoral e antes. E depois. Pois é. Concordo. Mas o que eu falo é o seguinte, esses elementos eles têm trazido e têm estimulado essa reação da população por conta disso tudo. Eu nem estou dizendo aqui que o pessoal está querendo o Bolsonaro. Pois é. Não estou dizendo que o pessoal está querendo o Bolsonaro. Estou dizendo o seguinte, o pessoal não está satisfeito com o que está acontecendo. É essa a discussão. E aí, qual é a solução? O Poder Executivo, ele precisa dar... O Poder Executivo? O Poder Judiciário, ele precisa dar... eu ia dizer um passo atrás, mas eu acho que um passo atrás é pouco. Ele precisa dar uns 35 passos atrás e se colocar dentro do quadrado dele. Porque a coisa está realmente indo para uma situação que... Concordo. Eu já há algum tempo já fiz manifestações a respeito disso. Devo ter vídeos aí circulando na internet, onde fiz discursos quando eu era conselheiro da ordem, né, a respeito de um encaminhamento para uma situação que eu chamava de pesadelo de Rui Barbosa. Sim. Me parece que nós estamos... Eu vou ter que voltar para a faculdade, aliás, os professores nem sabem o que ensinar. O que eles vão ensinar com relação ao processo? O que vão ensinar com relação ao direito constitucional? Está complicado. O que vão ensinar? Então não adianta nem voltar para a faculdade, eu vou estudar em que livro? Porque há bons livros. O camarada disse, não, peraí. Eu indico um livro a não estudar. Tem um a não estudar. Alguns. O camarada escreve um livro hoje, aí você vai lá e diz, pô, legal esse livro aqui e tal. Mas certinho. Não concordo com isso, não concordo com aquilo e tal, mas pô, legal. Nós já falamos disso. Vou seguir o livro. Aí, ele não segue. De repente, o camarada que escreveu não segue o livro. Mas isso aí, ó, eu contei na última live, eu acho que eu lembro que eu contei essa história do o Gilmar Mendes já fazia isso, foi no programa. Foi. O Gilmar já fazia isso, então isso aí não é uma atitude do ministro Alexandre de Moraes, não, porque antes o Gilmar já não cumpre sua doutrina. Então isso aí nem é um problema. Eu entendo que a gente precisa tomar uma posição, eu estou absolutamente satisfeito com essa manifestação da população, não entendo que essa manifestação da população é pró-Bolsonaro, não entendo que seja, mas eu entendo que é uma demonstração... Olha os números aqui, ó. Os caras estão falando, não, 215 milhões de brasileiros, tá. 60 milhões Lula, 58 e pouco Bolsonaro, 32 milhões de abstenções, CC 12 e mais 3, 60. Foi aquele número que eu te disse, 1,62 milhões de eleitores. Espera aí, tem uma diferença. 162 milhões de eleitores. Me permita aí o nosso colaborador. Pronto. Né? Como é o nome dele? Foram dois, na verdade. Acho que foi o Thaleson Moraes e teve outro aqui. Thaleson Moraes. Obrigado, Thaleson. Thaleson, obrigado. Eu só queria tirar uma dúvida aqui. Nós temos a abstenção, que é aquele camarada que não vai votar. E aquele que votou branco como eu, por exemplo. É o camarada que não vai votar. Ou nulo. Que não vai votar, ele não vai à urna. Dá uma olhada aí na Justiça Eleitoral que dá para ver. E o camarada que votou branco e nulo. Ou nulo. Ou nulo. Branco ou nulo. Exato. E aí a pergunta é, quanto é que dá essa soma? Qual é o número de eleitores? A gente quer saber o número de eleitores no final das contas. Pelo cálculo que eu fiz, dá mais ou menos 162 milhões. Então nós temos aí 60 milhões de habitantes, nós temos aí 40 100 milhões. Não, o cálculo está certo. 100 milhões de pessoas não escolheram o Lula. Não escolheram o Lula. E é verdade. E nem escolheram o Bolsonaro também. E nem escolheram o Bolsonaro. E esse povo não pode falar, não pode se manifestar, não pode falar da insatisfação. Perdeu tempo, não foi votar. De falar da insatisfação, de falar. Não pode falar. No meu caso. Não pode. Mas então você vai ter que calar. Vou ter que calar. Você vai ter que Não, calar nessa parte. Peraí. Você vai ter que ficar calado, deixa que eu faça a live sozinho, porque eu votei. Então eu tenho o direito de falar. Se você não pode reclamar do processo porque você votou em branco. Não é isso. Mas é o que eu estou dizendo. Não escolhi ninguém. Eu estou dizendo aqui.
Eu acho que 32 milhões de pessoas, sabe o que é que devia? Sair os dois, Bolsonaro e Lula não nos representa, tinha que sair os dois e colocar outros dois. Aí beleza, nós vamos votar. Tu fala que não votou no Bolsonaro e Não no votou. Lula, mas tu está tão agarrado a essa questão de Bolsonaro e Lula que eu estou saindo dessa discussão há um tempão e tu está toda hora voltando para ela. Eu não estou discutindo Bolsonaro e Lula. Vamos lá. Eu estou falando o seguinte, que mesmo esse cara que não foi na urna, mesmo esse cara que votou nulo, mesmo esse cara que está insatisfeito, ele tem sim o direito de reclamar do processo. Sim, aliás, muitos deles não foram para a urna, porque estão insatisfeitos com o processo, porque não confiam no processo. Aí esse cara não pode reclamar? Pode. Então, eu reclamo todos os dias no programa e aqui então pronto. no ministro. Então não diz que o cara tem que ficar calado. Mas aí não há reclamo. Não. Tu tá querendo um recall. Não, o cara pode reclamar. Não, não quero recall. Agora acontece o seguinte, quem não aprende com os erros do passado está condenado a repeti-los no futuro. Olha, o Thales... Quem não aprende... não escolheu porque não quis. Quem não aprende com os erros do passado está condenado a repeti-los no futuro. Seja mais claro. Eu estou sendo mais claro que isso. Mais claro. Dê um exemplo. A situação, o sistema hoje, o modelo, está legal? Não. Não pode ser discutido? Pode. A população não pode ir para a rua para colocar em dúvida tudo isso aí? Para debater essa questão? Acho que sim. Não pode alterar. Não é lícito? Não, alterar não. Funcionalmente não. Mas reclamar pode. Claro que pode alterar. Claro que pode. Nunca ouviu falar de proposta de emenda à Constituição Popular? Pode, rapaz. Pode ter proposta. Claro que pode alterar. Não estamos satisfeitos com essa situação aqui. Não estamos satisfeitos com essa competência do Supremo. Mas não pode Queremos reduzir essa competência do Supremo. Pode. Queremos colocar os ministros. Eu quero proibir o ministro do Supremo de dar entrevista. Isso é absolutamente possível. Eu quero proibir o ministro do Supremo de falar fora dos autos. Acabou, claro. Porque isso é um costume americano. Tu já viu mas o ministro americano falando na televisão? Eu repito isso às escâncaras. Eu estou cansado de repetir isso. Aí nós concordamos. Olha, a Suprema Corte Americana são 8 ministros, não é isso? Acho que são 8 ministros. Não. Se você perguntar para um cidadão bem deve ser um número ímpar. Deve ser 9. Se você perguntar para um cidadão bem informado dos Estados Unidos, quem são os ministros da Suprema Corte Americana, ele não vai saber quem é, porque os caras não estão lá aparecendo e explicando. Não vai. Outra coisa, os caras julgam 80 processos, 100 processos por ano. Por ano. É o que deveria ser. Por ano. Enquanto aqui nós julgamos 100 mil, sei lá quantos mil. Absurdo. Então, assim, tem alguma coisa errada. Isso precisa mudar. Nós não podemos baixar a cabeça. E a população está na rua discutindo exatamente isto. Sim. A eleição, o fato Bolsonaro, o fato Lula. Eu não sou contrário à população para a rua. Eu acho que é válido. Essa questão, ela é meramente casual. Sim. É a história do copo. É a gota que transbordou o copo. Mas não quer dizer que a eleição encheu o copo. O copo estava cheio já. O povo já não suporta mais. Essa situação não se admite. Eu vi um comentário que eu achei felicíssimo. Alguém dizia assim: na época da Inquisição, você tinha, falando da questão do inquérito das fake news, sim. Na época da Inquisição você tinha um acusador, você tinha uma vítima e você tinha um julgador. Sim. Né? Sim. Na época da Inquisição. Sempre a separação de... E aí julgava-se... Na Inquisição, sim. Julgava-se a pessoa. Isso na Inquisição, que já era uma coisa terrível. Sim. Né? Uma coisa... Por quê? Porque você não tinha direito de defesa, a coisa era complicada. Até tinha direito de defesa. Era desconsiderado na prática, mas tinha. Na verdade, o direito da defesa era o seguinte: os caras amarravam uma pedra. Reconhece que tu fez errado. Ou então o cara amarrava uma pedra no pé do sujeito, né? Jogava no mar e falava assim: se você não se salvar é porque você é inocente, porque Deus está lhe salvando, você é inocente. Então, era mais ou menos assim. Agora, no Brasil você tem situações em que você confunde a vítima com o acusador, com o julgador. Esse caso é bizarro. O caso do inquérito das fake news no Supremo é bizarro. Isso é pré-inquisição. Absolutamente. Eu vi alguém fazer esse comentário aí, eu gosto de repetir, porque eu achei bastante interessante. É bizarro aquilo aí. Vamos lembrar que não há crime de fake news no Brasil, fora do processo eleitoral. Eu acho que era um desembargador de São Paulo, estava falando isso, um desembargador aposentado, não tenho certeza. Mas eu achei muito lógico. Isso é pré-inquisição.
Isso seria, em termos de tempo, seria jurássico, né? É uma coisa é a lei do mais forte mesmo. Então, assim, eu acho que eu vejo nessas manifestações populares aí essa insatisfação Sim. com o processo. Eu acho que deve haver as manifestações, mas não nas rodovias. Saiam das rodovias e vão para frente dos quartéis. Eu concordo. Ou para as praças, para a porta do Supremo, para a porta dos tribunais, pronto. ou para a porta Melhor dos palácios do governo. Exato. Eu acho lindo que a população... Eu acho também, eu concordo. Eu acho que é lindo que a população pinte a cara. E é importante, pressiona o governo. Sempre... E outra coisa que eu achei bom, sabe o que foi? Foi a população brasileira que no rompimento institucional fez as diretas já. Sim. Foi para as ruas, a população inteira foi para as ruas, não admitia mais aquele modelo de governo, aquele modelo que era previsto constitucionalmente. A população rompeu com aquela Constituição e provocou que se fosse feita eleições diretas, que na época foi canalizada em direção ao Tancredo, né, que foi o homem que foi eleito como bastião da vitória da manifestação popular. Muita gente que está assistindo a gente não viveu isso. Não viveu. Não sei se tu tem idade para ter vivido isso. Não. Né? Eu já me entendi, comecei a perceber o cenário a partir da eleição do Fernando Collor de Mello. Pois é. Já foi depois. Eu vivenciei essa situação. Eu vi o governo Sarney. Me lembro do final do governo Sarney então, e a eleição do Collor. Tinha aquela disputa... tinha ali primeiro a questão do colégio... Lembra, governo de 5 anos, eu não acompanhei, já peguei o final. A questão do colégio eleitoral ali, que disputava o Maluf. Exato. E aquela coisa toda. Eu não conheço esse cenário, não, só historicamente. Essa juventude não pôde ver aquilo que era uma coisa belíssima, a população na rua. E eu estou achando que as mobilizações que se fazem hoje são maiores que aquela. Legal. As mobilizações que se fazem hoje são maiores que aquela. O que não pode se admitir Entendeu? É que esse atual governo, que vai assumir agora dia 1º de janeiro, faça o que quer. E aí tem uma coisa importante, que é nós termos um Congresso que, na sua maior parte, é oposição. Eu acho belíssimo isso. Eu na verdade, acho até que seria pior. Agora eu vou te falar a minha percepção. Para mim, seria pior o governo Bolsonaro, onde ele controlaria 2/3 do Congresso Nacional. Para mim seria muito pior. Porque, por exemplo, eu sou um cara, assim como o nosso querido e saudoso Enéas, absolutamente contrário a privatizações. Mas tu não te lembra do Enéas? Não, eu lembro. O Enéas eu lembro. Lembro. O Enéas eu lembro. Eu sou absolutamente contrário a privatizações. E era o padrão de ideologia defendido de discurso do Enéas e também defendido pelo seu Bolsonaro. Que ele mudara depois de ideia. Depois que ele assumiu o governo, que ele começou a entender que privatização é bom. É bom não sei para quem, talvez para ele. Mas para a população... Eu tenho uma discussão muito profunda sobre privatização, nem quero entrar nesse mérito, porque acho que precisaria discutir, estudar um pouco mais e discutir. Eu tenho esse estudo, mas a gente precisa amadurecer para trabalhar isso. Então, assim, o que eu acho é o seguinte, numa democracia tu tem que ter as forças opostas consistentes. Então, assim, eu acho interessante um Congresso que tem ideologicamente um conceito, um parâmetro independente do executivo. Para mim está ótimo desse jeito. Então, assim, o povo pressionando vai ser bom, que vai frear os desmandos desse atual governo que vai assumir em 1º de janeiro. E a gente viu, não vamos cegar os olhos do que aconteceu no governo Lula e as consequências dali advindas. Mensalão, petrolão, tudo aquilo que aconteceu. Aquilo ali aconteceu. Não vamos dizer que isso não aconteceu, porque aconteceu. Isso eu não estou dizendo que não aconteceu coisas erradas, como orçamento secreto, no governo Bolsonaro, que para mim é o maior escárnio. Não é mais orçamento secreto. Agora não é mais. Porque, no governo Lula não será mais, né? Vai mudar o nome. Que é um escárnio. Sou absolutamente contrário. Vamos discutir isso ainda. Vai ter tempo para a gente discutir isso. Então, é isso que a gente... Agora, o Poder Judiciário, para mim, Charles, o maior problema da República hoje, o maior problema é disparado. Aqui, talvez, não sei se tu concorda comigo, não é o fato do Lula ter assumido 1º de janeiro. E não é o fato do Congresso Nacional ser mais à direita, ou seja, oposição, em tese, oposição ao Poder Executivo. Ou seja, não são os dois poderes, Executivo e Legislativo. Para mim, o maior problema do Brasil hoje chama-se Poder Judiciário. Não como um todo, não as pessoas, mas essas atitudes que estão sendo tomadas de formas equivocadas há um bom tempo e ainda depois das eleições, pelo atual Supremo Tribunal Federal e também pela gestão do Tribunal Superior Eleitoral. Este é o problema. O Poder Judiciário precisa retornar à sua função originária
e efetivamente deixar de interferir no sistema político. O sistema político brasileiro pertence aos dois poderes, executivo e legislativo. Então, assim, eles devem se contrapor, deve haver essa questão, essa pressão, tudo isso. Agora, no momento em que o Poder Judiciário intervém nessa questão, aí nós temos um problema gravíssimo na República e entendam, este é o maior problema do Brasil atual. É a interferência do Poder Judiciário nas ações institucionais. Começamos a live falando sobre isso, sobre a censura do Judiciário. Então tu volta para o ponto que eu estava tentando puxar a discussão desde o começo, e querendo fixar o ponto na eleição de Bolsonaro e Lula. Pronto. Eu não estou discutindo mais isso. Isso para mim é a página virada. E a gente volta ao ponto que eu estava querendo puxar no começo, essa questão do Judiciário. Mas antes esse é o grande da problema. gente voltar para a questão do Judiciário, eu só quero para a questão de registro. A última live a gente não gravou, não sei se eu vou saber salvar. Vamos tentar salvar. Se salvar, o Supremo TSE derruba. Será? Já sabe, derruba. Se salvar, o TSE derruba. Eu vou ver se a gente consegue. Se salvar, derruba. Eu vou ver se a gente consegue salvar aqui. Eu acho que nem é uma boa ideia, porque vão derrubar. Mas para que fique registrado aqui, tu estava falando aí da questão da posição ideológica do Legislativo e do O Bena está fazendo um comentário. E do Executivo. No lista. É o comentário do lista. Daqui a pouco tu lê o comentário do Bena. Mas assim, essa questão dessa contraposição de forças do Legislativo com o Executivo, opinião minha, não estou colocando para discussão, portanto não vamos entrar nesse debate, mas eu não acredito nisso. Do quê? Nessa questão dessa contraposição de forças do Legislativo com o Executivo. Isso aí a gente vê se é contrário. Eu já acho bom. Não, que é bom que essa luta eu não acredito que vai acontecer. Tudo bem, aí tu já está levando, tu já está adiantando os capítulos. Eu estou registrando a minha posição. Pelo que eu conheço. A não ser que alguém se venda. Pelo que eu conheço. Pelo que eu conheço da política no Brasil, pelo que eu conheço da legislação brasileira que permite uma infidelidade tremenda aos conceitos partidários, pelo que eu conheço dos políticos do Brasil que hoje o cara é PT, amanhã o cara é PSDB, depois amanhã o cara é PL, depois o camarada é PDS, aí depois ele volta para o Bolsonaro já foi PDT, se não me engano. Então assim, você tem uma situação de absoluta falta de identidade ideológica. Não, mas agora, aí tu já está o seguinte, agora eu vou te chamar a atenção aqui. Eu estava falando na teoria, agora tu já está falando na prática. Você estava falando que essa situação do Brasil é uma situação muito boa. Na teoria. E eu estou dizendo o seguinte, aí tu está falando na prática. Eu não acredito que isso vai acontecer, porque eu já ouvi, e era exatamente o tema que eu queria trazer, eu já ouvi comentário hoje que o PL pode vir fazer parte da base do governo Lula. Não ouvi isso. Mas como assim? Bolsonaro não vai para a direção do PL? Pois é, eu já ouvi comentários que o PL teria já manifestado a intenção de fazer parte da base. Eu acho péssimo. Terrível. Mas isso vai acontecer. Você vai ter lá 4, 5 gatos pingados lá, gritando e se esbolando. Mas que esse fisiologismo que existe na política brasileira é só para as eleições. É lamentável. E o que promove isso? Como é que você pode admitir, Ted, que um deputado, para se eleger deputado estadual aqui no Maranhão, que é o estado paupérrimo, o cara gasta 25, 30 milhões de reais? É um absurdo. Campanhas caríssimas. Vamos lá. Eu não estou falando do que foi gasto na campanha eleitoral. Nós estamos falando de financiamento público. Nós tivemos cerca de 5 bi investidos. Mas isso não foi isso, Charles, não é nem 1/4 do que oficialmente é gasto. Falar que esse dinheiro seja pago... Sem falar de Caixa 2. Falar que esse dinheiro fosse usado na eleição para eleger os candidatos, e só fosse ele. Mas o camarada gasta do bolso. Isso é uma pequena parte. O camarada gasta do bolso 25, 30 milhões. Isso é né? E aí depois você tem toda aquela situação de negociação, de emenda... A questão é quanto vale o mandato, Charles? Pois é. Quanto vale o mandato? Então, assim, eu particularmente, nesse modelo que a gente vive no Brasil, dessa questão política do Brasil... Aí sim, reestruturar todo o sistema. Esse fisiologismo que a gente convive com ele... Marco Antônio Teixeira, nosso amigo, nosso irmão, ele é a favor do voto distrital, aquele sistema americano. Você traz o candidato... Pronto, está aí uma ideia. Você já conversaram com ele um pouco sobre isso. Você traz o candidato para perto... Ele estava se manifestando... Não, falou comigo uma vez. Você traz o candidato para perto do eleitor,
Você traz o candidato para perto do eleitor e o eleitor passa a ser um fiscalizador. Porque o deputado federal hoje, eu acho interessante. o camarada sai candidato por Bacabal. Eu, por exemplo, sou de Bacabal, das margens do Mearim. Aí o camarada sai candidato, tem uma grande eleição em Bacabal. Passa 4 anos, não faz absolutamente nada com Bacabal. Ele volta para o Imperatriz, muda para outro, passa até outra base. E vai se elegendo, vai se elegendo. Isso acontece muito. Então, assim, eu concordo. Acho que o Brasil está longe ainda de você ter um sistema, por exemplo, como teve na França ou na Alemanha, onde você elege um congresso de direita e um poder executivo, porque na França até é um presidente, mas na Alemanha é um primeiro-ministro. Um primeiro-ministro de esquerda, que é para você os Estados Unidos, maioria democrata no Congresso e o presidente republicano. E vai mudar bastante agora na eleição dele. E aí você tem toda essa situação que é interessante. Mas no Brasil eu acredito pouco. Bom, é só para deixar registrado, né? Porque eu acho que essa fiscalização por parte do Legislativo não haverá. Vai haver o Centrão ele vai evidentemente pender para o lado do governo. O governo vai ter que negociar com o Centrão. Quem mais combateu o Centrão dizer que não ia se negociar com o Centrão? Bolsonaro. Agora, como é que o camarada governa numa Câmara de 500 e... Carregou meu celular. 500 e quantos deputados? 513. São 513? 513. Uma Câmara de 513 deputados, onde um bloco tem 300. Sim. Né? Você não governa, você não passa, então vai ter que negociar, vai ter que sentar, e aí o preço vai sair alto. E quem vai pagar esse preço? Nós, a população, vamos pagar esse preço, porque é lamentável. Vamos pedir para o Bena, como é o problema do meu Instagram, o Bena tem que repetir a pergunta. Eu perdi aqui. Eu acho. O nosso colega nos trouxe a informação. 156 e um quebradinho, milhões de eleitores. Então, coisa de dia, 160. Aquele número que está trabalhando. Então, é por isso que eu volto a reafirmar a minha fé, a minha certeza de uma mudança e de uma melhora no quadro político brasileiro através das manifestações. A população, e disso aqui, Charles, do diálogo, da discussão, do bate-papo. A população indo para a rua, demonstrando a sua insatisfação, falando que não aceita. Eu vou te dizer. E até de forma, às vezes, mal orientada, demonstrando a sua insatisfação. Sim. Eu entendo que um cidadão, coitado, que não tem nem ideia do que é intervenção, pedir intervenção, isso não é crime. O camarada não tem nem ideia do que é uma intervenção militar. Aí ele vai lá e pede, mal orientado, por culpa até quando eu estudei lá no Nossa Senhora dos Anjos, lá em Bacabal, e depois aqui no Marista, nós tínhamos OSPB. Eu tive OSPB. OSPB. Né? Eu tinha instrução cívica. Eu tive OSPB. Pois é. Na minha escola, eu me lembro, quando eu era criança, cantávamos o hino nacional diariamente. Fazíamos a fila e cantávamos o hino nacional. No Dom Pedro, na escola do Pedro II aqui na Colômbia. Houve um movimento no Brasil, promovido por esse povo de centro-esquerda. Isso é verdade, eu nem me lembro quando foi que acabou, mas acabou isso. Por esse povo de centro-esquerda, E isso não foi Lula, não. Eu acho que foi bem antes de Lula. Não, essa centro-esquerda, em geral. Eu acho. De relativização dos valores patrióticos. E assim, você fala, isso é fascismo. Eu acho que foi Fernando Henrique que acabou com isso. Fascismo coisa nenhuma. Estados Unidos, que se fala a democracia mais madura, a maior democracia do mundo, o americano tem verdadeira veneração pela bandeira, pelo hino nacional. Exatamente. Todo show que você vai nos Estados Unidos, todo jogo que abre nos Estados Unidos, vai um artista cantar o hino nacional, canta a capela, o povo canta junto, cada um leva a sua bandeira. E nós perdemos isso. É aquela história do nosso sentimento de vira-lata. É verdade. Nós desrespeitamos o nosso próprio país. Aí eu concordo. Então, nesse aspecto, eu volto a repetir, nesse aspecto eu acho extremamente salutar as manifestações. Eu apoio, eu vibro com essas manifestações. Eu até me arrepio quando eu vejo o pessoal na rua cantando o hino, quando eu vejo o pessoal saudando a bandeira, carregando a bandeira nos ombros, demonstrando esse desejo e esse amor à pátria. Isso é legal. Agora, quem está pedindo bobagem, intervenção, de forma equivocada, isso é bobagem. O camarada nem sabe o que está pedindo. Agora, não posso também dizer que o camarada está cometendo crime. Né? Uma coisa... Tem que levar na categoria do que é dolo, do que é não sei o quê. Você vê
Tá aí, vamos citar um exemplo agora que aconteceu recente, lá em Santa Catarina. Está lembrado do fato? Não, falei. Todo mundo cantando o hino nacional, fazendo uma saudação para as pessoas que estavam Ah, na sim. frente, sem absolutamente. Nós viramos. Bobagem. Aí tem meia dúzia de gente, aquilo ali é saudação nazista. Bobagem. O vice-presidente nacional da OAB botou um post desse tamanho, por sorte apagou, mas botou um post desse tamanho no Instagram dele fazendo. Isso é falta de fazer absurdo. bobagem. Aí se cria uma situação, um patrulhamento. O problema é o excesso de besteira que tem de um lado e do outro, entendeu? Exagerando, excesso de até tecnicismo. Esse é que é um grande problema. Por exemplo, assistir televisão. Hoje em dia tu não consegue mais assistir os canais que estão, a maior parte deles à esquerda, falando bobagem técnica, e à direita, nós temos também a Jovem Pan falando bobagem técnica à direita. Então, assim, nós estamos ferrados nesse sentido. Então, eu acho assim, Thiago, esse tipo de canal, o meu programa, nosso programa Saudações... o nosso programa Saudações, você está lá sempre. O nosso programa Saudações é um programa que não tem vinculação política partidária. A gente vai lá e fala que muito embora eu tenha um direcionamento. Aliás, para deixar bem claro, tá? Para quem está ouvindo, para quem eu não escondo a minha posição. Lacerda, Carlos Lacerda. Sim. Muita gente não conhece, mas é só fazer igual o Bolsonaro, dá um Google aí. Sim. O Google ganhou 14 milhões no dia do debate. O Google ganhou 14 milhões com aquele negócio. Dá um Google aí. Vou dar um Google aí, mais 14 milhões aí pro Google, hein? Aí vai dar 14 reais. Nessa live. Carlos Lacerda dizia, Carlos Lacerda ele foi de esquerda no início da vida dele, depois ele encerrou a vida política como homem de direita, né? E Carlos Lacerda dizia que quem não foi comunista é Carlos Lacerda, precisamente Carlos Lacerda. Por favor, não tributem a mim essa fala, eu estou só repetindo, para fazer depois um comentário. Sim. Carlos Lacerda dizia que quem não foi comunista aos 18 anos é porque não tinha coração. E quem permaneceu depois disso é porque não tinha cérebro. Isso é a opinião, isso é a fala de Carlos Lacerda. Se esse aforismo aí, essa sentença estiver correta, eu nunca tive coração. Então, só para que fique claro, as pessoas talvez não se lembrem, eu fui líder daquele movimento pluralista do Brasil, fundamos a UDR lá em 85, antes da Constituição, atuamos fortemente na Constituição. Então, eu sempre tive esse viés de direita, sempre, não é porque hoje estava na moda com o Bolsonaro que eu me manifesto direita, eu sempre tive esse viés. Mas tu estavas do lado de Enéas? Estive do lado de Enéas, não votei, Enéas estávamos todos do mesmo lado, só que naquela eleição eu votei no Caiado, entendeu? Que também era candidato a presidente da República. Né? A mesma eleição, eu acho que foi um cara injustiçado pelo Brasil, Enéas. A mesma eleição que Enéas foi candidato. Tu concorda que o Enéas foi injustiçado pelo Brasil? Eu acho que Enéas era um camarada extremamente... Ele foi mal reconhecido. Era um camarada extremamente competente, era um cardiologista. Nunca testei esse preparo. Ele era físico. Nunca testei esse preparo todo dele. Evidentemente, ele tinha muita informação teórica, muita matemática, mas não sei se era um grande administrador, não sei se tinha competência. Ele foi deputado federal apenas, não exerceu cargo administrativo. Não teve um mandato também que chamou a atenção, foi um mandato apagado. Pior. Era um caricato, como é o padre Kelmo. Não era um caricato. Aí tu já está dizendo. Ele teve tu está comparando. Ele teve muito pouco voto. Mas um cara preparado, o padre Kelmo não demonstra nenhum tipo de preparo, pelo menos até onde se viu. Eu não estou falando de preparo, eu estou falando do caricato. Eu acho que ele é muito melhor do que o Bolsonaro, os dois, comparando com o outro, os dois são caricatos, e o Bolsonaro deu sorte de ser eleito presidente da República, ele não. Eu acho que eu preferia o Enéas lá. Ele foi deputado naquela... Ele foi o primeiro fenômeno. Não, o primeiro antes dele foi o Cacareco. Sim, tu levanta essa questão que tu disseste. Mas que eu vi o primeiro fenômeno foi o Enéas. O ser mais votado em São Paulo, bom fenômeno, foi o Cacareco, que era um hipopótamo do Zoológico de São Paulo. O pessoal puto, o gozador. Não, mas eu estou falando do fenômeno que levou 5 deputados para lá. O Cacareco teve a maior votação. O Enéas naquela época teve mais de 1 milhão de votos. O Cacareco teve a maior votação de todos os candidatos do estado de São Paulo. Eu sei, mas não foi esse número estratosférico. Mas não podia ser estratosférico porque tu está falando do Enéas agora e o Cacareco foi bem antes, foi 10 anos antes. Eu não lembro do Cacareco. Não lembro. Mas tinha lá o Cacareco que a população votou no hipopótamo, já dando a sua... Voto impresso, né? Era voto impresso, o cara escrevia o nome, né?
Como votaram, por exemplo, no Juruna, também uma outra que era mais uma votação do povo carioca, naquele cantor também, né? Tinha, alô, mamãe! Como era o nome dele? Agnaldo Timóteo. Guinaldo Timóteo. Né? Como votaram no Tiririca. Excelente voz. Outra figura caricata. Como votaram no Tiririca. Então, eu em que pese admitir... E Clodovil. Em que pese... O Clodovil teve uma postura... Brilhante Clodovil, preparadíssimo, homem sério, preparado. Clodovil não era essa situação. Não era, mas em que pese admitir esse conhecimento acadêmico de Dr. Enéas, né? Ele era, além disso, físico. Uma pessoa formada em medicina, e física e tal, mas eu o coloco na mesma situação de caricato do Tiririca, do Cacareca. Eu acho que ele está no mesmo lugar que Bolsonaro. Então tu está dizendo que Bolsonaro está nesse mesmo lugar. Eu acompanhei a eleição naquela época e eu sabia qual era a reação do eleitor que ia votar no Enéas. Era o voto de protesto. Eu lembro disso. Eu sabia qual era. Eu me lembro disso. Eu sabia qual era a relação do eleitor que ia votar no Enéas. Era a mesma relação do eleitor que votou no Cacareca. É a mesma reação do eleitor que votou no Tiririca. E nesse ponto eu concordo. Não, mas é isso que eu estou te falando. Eu não estou discutindo se ele era um homem preparado. Agora, que ele foi um caricato. Ele era completamente diferente de todo mundo. Ele tinha uma postura completamente diferente. Ele falava de um modo completamente diferente. Mas essa é a postura do Bolsonaro. Só que agora colou. Ted, tu precisa desfixar. Tu deve ter uma mágoa do Bolsonaro. Não tenho. Tu não consegue falar duas palavras sem falar do Bolsonaro. Tu não consegue assim, fazer uma conversa ampla Sim. sem trazer o Bolsonaro para ninguém está discutindo. É porque é o momento para discutir os dois. Então, assim, tu precisa desfixar um pouco e seguir tua vida. Tu deve ter uma mágoa com o Bolsonaro. Não gosto. Particularmente não gosto. Não gosto. Que nem o Dodô, nem do Lula. Acho que são péssimos administradores. Então está explicado. São péssimos administradores. Tu até te administradores. exalta, tu até grita, até fala mais alto quando tu fala. Eu sou técnico, para mim tanto faz. Então vamos trazer a questão que ele estava tratando, né? Por que o pessoal está comentando aí? Vários comentários aí. Qual foi o comentário do Beno? Do Beno sumiu aquele primeiro, ele não repetiu, ele já comentou, foi outro aqui. O que ele disse? Deixa eu ver aqui. O desconhecimento da lei, ele faz as análises técnicas criminais de tudo que a gente fala. Vamos ler. O desconhecimento da lei não isenta o acusado de ser responsabilizado. A história lá do cara que está lá, que tu disseste, pô, esse cara não cometeu um ato criminoso, mas ele está lá sem saber. Tá? Me perdoe, doutor Beno. Contestando a tua fala. Me perdoe, mas sim, o fato do camarada não ter, veja só, tanto descriminaliza que o fato do camarada não ter a capacidade de perceber o caráter ilícito da conduta é uma excludente de ilicitude. Ou seja, ele não é punido por isso. Ele é julgado incapaz. Me desculpe, mas isso aí está claramente posto lá no Código Penal. Aqui é o seguinte, é um debate ele, bolsonarista, e Beno petista. Não é. Rapaz, tu não desapega, esquece essa história de Bolsonaro. Mas é um negócio terrível. Daqui a pouco o pessoal vai se zangar e vai desligar isso aí. Não, porque tu fica todo tempo puxando para a história de Bolsonaro. Então, vamos lá. Eu estou falando do direito. O bêbado. Aí você vai fazer um júri. Mirabete. Você vai fazer o júri e o camarada cometeu um homicídio. Ele caiu no barril de vinho. O camarada cometeu um homicídio em embriaguez absoluta. Ele caiu no barril de vinho involuntária. A embriaguez absoluta e involuntária. Não é isso? Não. Não é absoluta e involuntária? Não. O camarada estava enchendo a cara lá com alguém, ficou completamente bêbado, assim, fora de controle, perdeu todo o controle, todo o seu senso e comete um homicídio. Esse camarada, ele vai receber o mesmo tratamento. Veja, eu não estou afirmando que ele bebeu para criar coragem. Eu estou falando de uma bebida social na casa dele, por alegria, por razão e tal. E ali, depois de muito bêbado, surge um problema e ele comete um crime. Ele tem que receber o mesmo tratamento de alguém que cometeu esse crime nas condições de pleno domínio das suas reações e dos seus sentidos? É essa análise que a gente faz. E já respondo. A jurisprudência e os julgamentos, na sua grande maioria, são no sentido que ele não deve ser tratado da mesma forma que quem comete dessa maneira. Então, de qual forma ele deve ser tratado? Ele deve ser tratado de forma mais branda. Sim, mais branda. Mais branda. Da mesma maneira como você admite que quem não é capaz de compreender o caráter ilícito daquela situação,
ele não deve ser punido. Te defende, Beno. Não, aqui não é um debate, não é uma discussão. Isso aí está posto na lei, é só ler a lei, não tem que discutir. Entendeu? Vamos lá, o que mais? Qual a pauta? Vamos falar da questão da competência do Supremo Tribunal Eu Federal. acho que o pessoal já está. Já me encheu o saco? Eu acho que já está longa a nossa. Quanto tempo? Dá para saber ali quanto tempo, gente? Eu acho que nós estamos aqui há mais de 1 hora. Convidar o pessoal para a próxima sexta, nós estaremos de Na novo. próxima sexta. Né? Nós estaremos de novo. Sugiram temas, por favor, no nosso Instagram, no meu Instagram, no Instagram do TED. Isso. Sugiram temas, vamos debater. Mais para frente a gente vai profissionalizar mais. Eu vou tentar afastar o TED dessa questão do Bolsonaro, dessa questão de eleição, e trazer para a gente discutir coisas realmente esse momento aqui é mais leve, menos técnico. Que a página não esteja virada. Eu acho que o difícil é a coisa do técnico. Eu me afastar um pouco do técnico. É mais complicado. Mas eu quero agradecer a todos vocês que nos ouviram, que estão aí. O Bennett agora. Somos quantos? O Bennett disse que é para continuar, Bennett. Somos quantos mil? Somos 40 mil. Somos 40 mil. 40 mil views? Mas eu acho que tem mais aqui, tem mais gente. Muita gente entrou agora. O Bennett está dizendo que é para continuar, que não é para acabar não. Ó. Sobre o que o Bennett gostaria que a gente tratasse. Então, faz a pauta aí, manda uma pergunta aí para a gente segurar mais essa aí, mais uma pergunta sua. Assistam amanhã o programa Saudações, que a gente vai tratar da questão da competência. A gente lá fala da competência do Alexandre de Moraes, se ele tinha ou não competência para interferir na questão das rodovias. Lá a gente trata tecnicamente sobre isso. Aqui a gente não vai mais tratar sobre isso não. Bennett, manda aí. Vamos lá. Não há pauta? Eu acho que está de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Mandar um abraço a todos, agradecer pela paciência de nos ouvir, convidar para que estejam com a gente. Na próxima sexta, eu vou tentar responder os comentários, vou tentar salvar. Eu não sei ainda como é que salva, esse é um sistema novo que a gente botou aqui no computador. E aí eu vou tentar salvar para deixar no Instagram, para a gente continuar debatendo sobre esse tema, tá bom? Tá bom. Antes disso, eu quero mandar um beijo especial, um abraço especial à minha esposa, minha linda esposa, Fernanda Érica. Beijo, meu amor, te amo. Valeu pela audiência. Um abraço grande. Valeu, até a próxima sexta. Obrigado a todos. Vamos só tentar salvar. Consegue salvar, né? Mas tu sabe que vai cair, né? Se tu salvar o Alexandre de Moraes, e ele vai começar a ficar de olho em ti. É bom que fique, que a gente comece a discutir essas coisas, comece a conversar. Vai começar a ficar de olho em ti. Como é que a gente não salva faço isso ideia. aqui? Não faço ideia. Vou botar aqui o fim. Deve ser aí que aparece. Bota o fim.